Quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias, carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler os versos de 17 em diante. Primeiro domingo do mês, cumprindo a ordenança do Senhor, e eu gostaria de pensar e refletir junto com os irmãos sobre este momento de celebração. Já ouvimos canções, louvores aqui, que nos levam a refletir, a pensar sobre esta questão. E quão importante é estarmos debruçados na palavra de Deus, estarmos com o nosso coração atento para aquilo que o Senhor tem a nos dizer. E isso se faz por algumas maneiras. Uma delas é pela igreja do Senhor reunida. Hoje pela manhã, os jovens da igreja, mês da juventude, dos adolescentes, começamos muito bem o dia orando e agradecendo. Como é bom, meus irmãos, nós agradecermos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, que Ele está fazendo e que Ele há de fazer por nós. Como é importante pensarmos aqui na oportunidade como temos de igreja, de louvar ao Senhor, de maneira que Ele possa se agradar das nossas vidas, e isto ser a nossa adoração em espírito e em verdade para Ele. Para tanto, eu gostaria que você atentasse à palavra do Senhor. 1 Coríntios, carta que Paulo escreve, capítulo 11, a partir do verso 17. Diz assim a palavra de Deus: entretanto, nisto que vou lhes dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois, Ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Vou repetir. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Vamos repetir? Examine-se cada um a si mesmo. Mais uma vez, examine-se cada um a si mesmo. Pai de amor, Pai de bondade, obrigado, Pai, porque podemos estar em Tua casa, reunidos como igreja do Senhor, para Te louvar, para Te adorar, mas também, Senhor Deus, para ouvir a Tua palavra, por meio dos louvores, por meio da direção deste culto, por meio da Tua palavra aqui lida, Pai, de maneira que o Senhor possa ser a provisão das nossas vidas, o Senhor possa ser a provisão para a nossa fé, para que possamos ser, Senhor Deus, conforme o Senhor almeja, filhos e filhas segundo o seu coração. É a nossa oração, Pai, desde já agradecidos, pedindo que o Senhor nos dê oportunidade de sermos tão somente instrumentos do seu falar nessa manhã, em o nome de Jesus. Amém?
examine-se a si mesmo, é o que eu gostaria de pensar com os irmãos aqui nessa manhã. Por quê, amados? Quantos desdobramentos poderíamos evitar ao longo da nossa caminhada se de fato examinássemos nossos pensamentos? Se nós examinássemos as nossas emoções, as nossas motivações, se nós examinássemos os nossos desejos, os nossos propósitos, o nosso caminhar, à luz dos preceitos da palavra de Deus, quantos desdobramentos e adversidades nós evitaríamos se, ao invés de nos preocupar com os defeitos, com as falhas dos outros, olhássemos para as nossas imperfeições e pecados. Examine-se a si mesmo, é o que Paulo escreve à igreja aqui em Coríntios, na sua primeira carta, porque esta igreja, apesar de ter sido por ele reconhecida, lá no capítulo 1, como uma igreja muito abençoada por Deus, se você quiser abrir 1 Coríntios, capítulo 1, verso 4 em diante, diz assim: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que deles receberam com Cristo, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda a palavra e todo o conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Paulo, ele tinha, no início da sua carta, elogios à igreja do Senhor. Era uma igreja que tinha sido enriquecida com os dons espirituais, está lá no início do texto, lá no início da carta que ele escreve. Algo importante para a igreja, os dons e os talentos para o aperfeiçoamento dos santos. Os dons e talentos necessários para a construção da igreja que o Senhor espera vir buscar. Dons e talentos importantes para que a igreja seja testemunha da graça, do amor de Deus para com todo o mundo. Paulo fala sobre isso a esta igreja no início da sua carta. No entanto, ainda lá no início, Paulo, ele os adverte porque, ao longo da sua caminhada, eles foram tomados por falsos ensinos, eles foram tomados por partidarismo, eles foram tomados por divisões e desunião no meio da igreja. E isto ele diz lá no versos de 11 a 13 ainda do capítulo de 1 Coríntios, capítulo 1, ele fala: meus irmãos, eu fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. E Paulo continua: acaso Cristo está dividido? É interessante, meus irmãos, que aquilo que Paulo está dizendo, com esse espírito faccioso, com esse espírito divisionista que existia no meio da igreja, Paulo vê a pretensa espiritualidade daquela igreja, Paulo vê que aquela igreja está deixando de oferecer a Deus um culto que de fato o agrade, um culto que de fato possa resplandecer a glória de Deus em nós e por meio de nós. E é isto que ele vai dizer agora no capítulo 11, lá no verso 17, se os irmãos acompanharam a leitura. Ele fala: nisto que vou lhes dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. É interessante quando a gente olha toda a carta, e quando nós olhamos aqui para aquilo que Paulo está escrevendo, percebemos, meus irmãos, que a igreja do primeiro século, assim como nós hoje no século 21, também estamos sujeitos aos mesmos pecados, estamos sujeitos às mesmas situações, somos tendenciosos às mesmas vicissitudes que aquele povo, como igreja, ainda no primeiro século, viveu. Precisamos estar atentos para isso, enquanto igreja reunida, enquanto povo de Deus, como igreja, no mundo, lá fora.
enquanto igreja do Senhor, que precisa, dentro do seu propósito maior, através das nossas vidas, como igreja do Senhor, dar o testemunho e sermos identificados como verdadeiramente filhos de Deus, como cristãos, para quem? Para aqueles que estão ao redor de nós. É nesse sentido que nós somos convidados por Paulo, à luz do texto que nós lemos, a examinar a nós mesmos. É nesse sentido que Paulo nos convida a examinar a nós mesmos. Obrigado, irmão. A examinar a nós mesmos. Por quê, meus irmãos? Para que nosso culto de fato seja agradável a Deus. Para que a razão pela qual você está aqui nessa manhã tenha sentido diante do Senhor. Porque, como o próprio Jesus disse àquela mulher samaritana, o Senhor procura em cada um de nós o quê? Verdadeiros adoradores. E quando nós pensamos na adoração, precisamos estar atentos que adorar não é apenas podermos entoar hinos de louvores a Deus. Adorar significa a nossa disposição para a obra do Senhor. Os irmãos jovens hoje pela manhã estavam falando exatamente isso, da necessidade que temos de estar inseridos no corpo de Cristo, sermos presentes no corpo de Cristo, para que a nossa adoração também possa ser autêntica, para que a nossa adoração ao Senhor também possa servir ao propósito de levar o grande amor dele às outras pessoas, a sermos amáveis uns com os outros. É nesse sentido que Paulo fala, vocês precisam examinar o coração de vocês, como igreja do Senhor, para que o culto de vocês verdadeiramente seja agradável a Deus. Então, examinar a si mesmo é um chamado à obediência. É um chamado à obediência. Como o próprio Davi fala, que a palavra do Senhor precisa ser luz para o seu caminho. Como o próprio Deus diz a Abraão quando o convida a viver uma vida de adorador, de serviço. Ô Abraão, anda na minha presença, para que você possa aprender quais são os meus planos, quais são os meus propósitos. Examinar a si mesmo é um chamado a crer que pela graça de Cristo é que nós somos salvos. E não é porque nós somos bonzinhos. Não é porque nós somos a primeira igreja batista do Brás. Não é porque nós temos 113 anos. A crer, meus irmãos, que somos chamados a esta vida nova que o próprio Jesus disse a Nicodemos, lá em João 3. Para que possamos compreender o necessário para nascer de novo. Meus irmãos, temos a oportunidade todos os dias de começar o nosso dia fazendo tudo novo de novo em nome de Jesus. Temos a oportunidade todos os dias de podermos nos levantar, porque as misericórdias do Senhor têm se renovado sobre as nossas vidas. Quem crê nisso, diga amém. E é neste sentido que precisamos renovar a nossa fé, o nosso louvor, a nossa adoração a Deus. Você precisa examinar seu coração, para que você possa verdadeiramente oferecer esse culto que agrada a Deus. Examinar a si mesmo é um chamado para a vida que o Senhor nos prometeu. A vida que o Senhor tem preparado para nós, como Jesus disse lá em João 14, não se turbe, não se preocupe, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito para vocês que iria preparar lugar. Então é importante considerarmos que, quando Paulo nos convida a esse exame, precisamos estar atentos aos motivos pelas quais nós nos dispusemos a estar aqui neste dia. Os motivos pelas quais nos levantamos todos os dias pela manhã. Quais são os motivos que me fazem levantar todos os dias pela manhã? Qual é a sua oração? O dia está frio, nossa, que dia frio, que dia quente, que dia chuvoso, que dia seco. Ou
qual é a sua motivação, se não agradecer a Deus a oportunidade que Ele te dá de fazer nova todas as coisas a partir deste hoje que Ele está te dando. Os jovens aqui de manhã estavam dizendo uma coisa importante: os jovens não são a igreja de amanhã, os jovens são a igreja de hoje. É hoje que nós precisamos considerar o propósito de Deus para as nossas vidas. Por isso é importante esse exame. Examinar, meus irmãos, é um exercício que eu preciso fazer das minhas escolhas. Examinar é um exercício que eu preciso fazer em detrimento das minhas fraquezas. Examinar é um exercício que eu preciso fazer por quanto da minha intolerância, por vezes. Examinar é um exercício que eu preciso fazer em detrimento, às vezes, do meu orgulho, da minha altivez, do meu conformismo com este mundo. E a palavra de Deus fala: não se conforme com este mundo, porque se você se conformar, o teu culto não vai ser um culto segundo a vontade de Deus para a sua vida. O teu culto não será um culto que o Senhor espera de você. Examinar é algo que eu preciso fazer também em detrimento dos pecados, que por vezes não me incomodam mais. Examinar a si mesmo é um desafio para nós, de pecados que por vezes já caiu no costume, e deixamos de apresentá-los diante do Senhor. Por essa razão, é que quando nós pensamos na mesa do Senhor, quando nós pensamos no significado desta ordenança de Deus, nós não podemos deixar de considerar que ela significa plena e restrita comunhão com Deus. A mesa do Senhor significa plena, total e irrestrita comunhão com Ele. Isto é importante para nós. Só no primeiro domingo? Só no primeiro domingo? Não, amados, todos os dias. Todos os dias, quando temos a oportunidade de estarmos reunidos, quando temos a oportunidade de nos relacionar uns com os outros. Temos esta oportunidade de vivermos esta irrestrita comunhão e plena comunhão com Deus em tudo e para tudo. A palavra de Deus nos fala: tudo que vier às suas mãos, faça como se fosse para Deus. É nesse sentido. Então a sua total e restrita comunhão com o Senhor vai fazer com que o seu dia, a sua vida, o seu trabalho, a sua escola, o seu se reunir como igreja do Senhor aqui neste local, de fato seja um culto, uma adoração que o agrade. Então, compreender e digerir esse ato de examinar a si mesmo é o que o Senhor espera de cada um de nós. É o que o Senhor deseja para cada um de nós. Foi em detrimento disto e para isto que Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz para nos trazer de novo para a comunhão total e restrita para com um Deus que chamamos de Pai nosso que estás nos céus. Vou repetir. Foi em detrimento desta comunhão irrestrita e plena que Jesus, meus irmãos, morreu na cruz, abrindo o caminho para a nossa justificação, para o perdão dos nossos pecados, nos remindo, nos tornando dignos desta plena, total e restrita comunhão com Deus em tudo e para tudo. Na tua casa, com a sua família, com seus filhos. Estava esses dias com uma irmã de nossa igreja em casa, e a esposa preparou a mesa para que nós pudéssemos tomar café ali, café da tarde, e ela disse: pastor, irmã Euléria, não se preocupa com isso. Falei: não, vamos sentar à mesa, porque a mesa é um lugar para nós aqui muito sagrado. A mesa é um lugar que podemos estar aqui reunidos, que podemos aqui estar diante do Senhor, que podemos aqui aprender um com o outro, vivermos essa comunhão. É importante que você considere que
este examinar a si mesmo deve te levar a este propósito, como aconteceu com os próprios discípulos de Jesus na última ceia. Jesus os desafiou a examinar a si mesmo. Está nos evangelhos sinóticos, está lá em João capítulo 13, a partir do verso 21, quando Jesus diz para eles: olha, existe alguém entre vocês, sentado aqui conosco, que há de me trair. E aqueles discípulos que estavam com Jesus, isso está nos evangelhos, também em João, eles começam a se perguntar: será que sou eu? Será que sou eu? Eles estavam se examinando a si mesmo. Jesus os convida para isso. Por isso, eu quero dizer para você, meu irmão, você que nos ouve aqui pelas redes sociais, não nos cabe apenas saber que a ceia é uma ordenança. Não nos cabe apenas saber que a ceia é a representação do preço pago por Jesus, pela redenção nossa, em detrimento dos nossos pecados. Também nos cabe examinar o nosso coração, pois é por meio dele que nos tornamos dignos e irrepreensíveis diante de Deus. Olha que Paulo fala: mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 22. Por quê, meus irmãos, é importante isso? Para pensar no seu exercício diário. O exercício que você precisa fazer diariamente do examinar a si mesmo. Meus irmãos, examinar a si mesmo está no seu dia a dia. Não sei se você já parou para pensar nisso. As mulheres que têm muito mais facilidade disso do que os homens, né? Vou brincar com as irmãs aqui, porque elas vão para diante do espelho, antes de fazer qualquer coisa, antes de sair para qualquer lugar, seja por trabalho, seja por uma tarefa, seja para o seu dia a dia, a primeira coisa que ela faz é dar aquela examinada para saber se está tudo certo. É um exercício que as irmãs fazem muito bem, os homens também o fazem, porque qual é o homem que sai de casa todo descabelado? Esqueci de pentear o cabelo. Eu tinha uma assessora no trabalho, foi minha secretária por muitos anos. E uma vez, ela lembra dela, uma vez, ela, fazendo aniversário, ela trouxe de presente para mim um pente e um gel. Ela falou: chefe, você precisa de um pente e um gel. Eu falei: tá bom, obrigado. Você precisa se apresentar, você precisa estar bem. Né? Ela trouxe para mim. Não tinha o hábito, não tinha o costume. Né? E ela me trouxe. Eu falei: nossa, você está brincando comigo. Né? E todo mundo brincou aquele dia. Mas por quê, amados? Porque é um costume nosso de olharmos para nós mesmos. É necessário fazer isso. A palavra de Deus nos aconselha a fazer isso, de modo que possamos ser apresentados diante de quem? Diante de Deus. Ou você acha que é diante do pastor Ricardo? Ou você acha que é diante aqui do nosso querido irmão Reinaldo? É diante de Deus que precisamos ser apresentados. Como que você se veste diante de Deus? Relaxadamente? Vou para a igreja de qualquer jeito? Uma vez, na igreja que pastoreávamos, convidei a todos os irmãos em um domingo virem com a sua melhor roupa. Meus irmãos, foi um desfile aquele dia na igreja. Eu lembro disso, foi um desfile. E eu disse: pois bem, amados, isto é o mínimo que Deus espera de você, não só na sua aparência, mas em todo o seu ser, o seu melhor. Por isso que Paulo nos convida a examinar o nosso coração. Examine você a si mesmo. Paulo está falando para uma igreja que era aqui repleta de dons. Mas os dons dessa igreja, meus irmãos, não significava que era uma igreja perfeita. Não era uma igreja perfeita. Era uma igreja que carecia de se examinar a si mesmo. Era uma igreja pretensa, a sua altivez, o seu orgulho, a sua ideia de que eles se sustentavam. E Paulo olha para eles e fala: vocês, reunidos, fazem mais mal do que bem.
E olha que vocês têm muitos dons e talentos que deveriam ser usados para abençoar aquele povo. Então é importante pensarmos o quanto para nós esta palavra, examine-se a si mesmo, deve ser algo em nosso coração que precisa ser um exercício diário, e não apenas hoje aqui diante do Senhor. Por isso, meus irmãos, quando a gente pensa no examinar-se a si mesmo, o examinar a si mesmo, sabe o que vai revelar para você? Aquilo que Cristo fez por nós. Quem crê nisso aqui? Aquilo que Cristo fez por nós. Só você sabe. Só você sabe. Aquilo que Cristo fez por você. Só você sabe. Davi, em sua confissão, ele disse: olha, sabe o que Deus fez por mim? Ele me tirou de um poço, de lama e de perdição. Só você sabe aquilo que Cristo fez por você. Então, quando você olha para a sua vida, quando você olha para este momento tão importante, que é estar reunido com a igreja do Senhor, como sua família, aquilo que Cristo fez por você. Eu vou dizer para você algo: se não fosse Jesus na minha vida um dia, eu não estaria aqui. Se não fosse Jesus um dia na minha vida, nem família eu teria. Mas um dia o Senhor me encontrou, e o Senhor disse para mim: segue-me. E eu aceitei o convite dele. Não é fácil, mas aceitei o convite dele. E a ele toda a honra e toda a glória, porque nessa caminhada de vida cristã, o Senhor tem nos sustentado todos os dias. Examinar a si mesmo é compreender aquilo que Jesus fez por você. No culto, sem ser essa quarta anterior, falávamos sobre isso, né, irmã Marília? Nossa gratidão a Deus por aquilo que Cristo fez por nós. Examinar a si mesmo, diante de tantas coisas, revela aquilo que o Senhor está fazendo por nós hoje aqui. Para pensar nisso. Pensar, examinar, olhar para si mesmo. Aquilo que o Senhor está fazendo por você hoje aqui. A considerar que Ele entregou a sua vida. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Foi o que Ele fez. Hoje, meus irmãos, o que Ele faz por nós é nos dar uma nova vida. Teve irmãos que fez aniversário essa semana. Meus irmãos, o aniversário não é o que você vai viver, mas é o que você já viveu. Eu demorei para aprender esse negócio, tá? Quando criança eu achava que, né? Mas eu demorei um pouquinho para aprender isso. Aniversário, meus irmãos, o parabéns é pelo que você já viveu, por aquilo que já aconteceu com você. O presente é este, as misericórdias do Senhor, as grandes coisas que fez o Senhor por você. E é por esse motivo que o seu coração precisa ser alegre. Amém? Seu coração precisa ser alegre. Crente de cara fechada, meu irmão. Deixa eu falar igual o carioca ali. Cadê o Leonardo? Está ali, ó. Né, meu irmão? Crente de cara fechada, meu irmão. Para com isso. Nós somos alegres, sempre alegres. Por que somos alegres? Porque Cristo nos salvou e também nos libertou. E por isso estamos alegres. Escola Bíblica de Férias. É importante você considerar que quando você se examina a si mesmo, você consegue enxergar aquilo que o Senhor está fazendo por você agora. E por tudo isso você precisa ter um coração grato. E por fim, quando você se examina a si mesmo, o Senhor se revela para você naquilo que Ele te prometeu fazer. E aí eu quero que você pense naquilo que Jesus diz lá em João 14:3, quando Ele fala: quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Quem crê nisso aqui? Tem gente que fala assim: não vem agora não, Deus. Cuidado, gente. Examine seu coração para que isso não esteja aí no seu coração. É importante considerarmos, então, que nesse examinar, o Senhor nos dá a oportunidade de revelar o que Ele fez, o que Ele está fazendo agora por nós aqui, e a certeza daquilo que Ele já preparou e já tem pronto para nós quando vier nos buscar.
eu queria ir para o final dizendo para você que muitos que têm buscado a Deus, por vezes os fazem de maneira distorcida, de verdades fora de contexto da palavra de Deus, o que muito limita a fé destes. Limita a fé a um Deus apenas para este tempo. Paulo já falou sobre isso em um outro momento, quando ele fala: se é apenas para essa vida que você espera pelo Senhor, misericórdia de você. Jesus, meus irmãos, foi seguido por grandes multidões. E sempre depois das multiplicações de pães, em uma delas, muita gente saiu procurando Jesus, que Jesus foi para um monte orar, atravessou o mar, fez o mar se acalmar, atravessou para o lado de lá, e as pessoas procurando Jesus. E aí quando encontraram Jesus, falaram: Jesus, onde você estava? O que aconteceu? Procurávamos o Senhor. E Jesus tinha feito, antes da multiplicação de pães, alguns milagres, sinais do poder de Deus manifestado entre eles ali. E Jesus olha para eles: vocês não estão aqui por causa dos sinais, vocês não estão aqui por causa da palavra, vocês estão aqui apenas por aquilo que pode alimentar vocês agora. Não é este pão que o Senhor está nos oferecendo. Não foi por isso que Jesus morreu na cruz. Não apenas por isso, mas por muito mais. Por isso é importante que você considere, examine seu coração como participantes da mesa do Senhor. A mesa posta hoje aqui, a mesa posta em sua casa todos os dias. O desafio que temos, meus irmãos, de não limitar o feito do Senhor a este tempo, o feito de amor por nós a este tempo, apenas a um momento. Por isso, eu quero dizer que é um exercício que precisamos fazer todos os dias, das ações, das intenções do nosso coração. Para quê? Para que possamos convergir. Para que possamos convergir daquilo que é mal para aquilo que é bom. Olha o que diz o texto: a reunião de vocês precisa fazer bem e não mal, mas não é o que está acontecendo. Então examine seu coração, verso 17, examine seu coração, para que vocês possam convergir para o que é bom, para que vocês possam convergir para um coração que agrada a Deus, para que vocês possam convergir para um jovem, um adulto, um idoso, uma criança, uma igreja que adora a Deus em espírito e em verdade. Que nesta manhã, então, queridos irmãos, a nossa celebração, que começou desde muito cedo aqui, e o cumprimento da ordenança do Senhor, seja sim um ato de gratidão a Deus, pelo grande amor dEle manifestado no passado, neste presente e no futuro para cada um de nós. E aí, como diz Paulo no verso 28, então, examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Amém? Pai de amor, Pai de bondade, que a Tua palavra, Senhor Deus, possa, Senhor Deus, nos alcançar, que o Senhor possa sondar o nosso coração e ver se há um caminho mau em nossas vidas, que o Senhor possa endireitar as nossas veredas, Pai, que o Senhor possa nos fazer dignos, Senhor Deus, de estarmos diante de Ti, pelo sangue remidor de Cristo Jesus por nós naquela cruz. Obrigado, Senhor Deus, por este momento aqui. Abençoa a Tua igreja, visita cada coração aqui nesta manhã, a cada coração que nos ouve, Senhor Deus, por meio das redes sociais, que eles também possam ser alcançados pela Tua palavra, que a Tua palavra possa, Senhor Deus, não apenas trazer conforto, mas também transformação, em nome de Jesus, amém.